E também o próprio Jesus esteve, né, por exemplo, como na Galileia, ele esteve aí lendo e explicando a palavra de Deus. E um dos principais, né, ofícios de Jesus foi exatamente esse, de um mestre. Ele era chamado já por todos como mestre, porque ele gostava de mencionar a palavra de Deus e explicar o sentido dessa palavra. É isso que o professor faz. Ele então estuda a palavra e depois explica o sentido dessa palavra. E nós vamos ver que todos os discípulos foram chamados e ensinados por Jesus a fazer o mesmo. Então, quando a igreja começou, nós já vamos ver esse tipo de ensino. Logo, na inauguração da igreja, Pedro, tomando a palavra, ele menciona o que está escrito na Bíblia a respeito do batismo com o Espírito Santo, e ele menciona tudo que Jesus havia falado sobre ele, o que haveria de acontecer com ele, e ele explica o sentido dessas palavras e aplica então na vida daqueles homens que ali estão ouvindo, e eles então se convertem, não é? Isso tudo lendo e ensinando o sentido daquilo que estava sendo lendo e mencionado por Pedro. Então devemos nos lembrar que todo bom obreiro, bom líder, bom ensinador da palavra de Deus, ele frequentou e continua frequentando a escola bíblica dominical. A igreja, ela deve ter aí um equilíbrio. Então, a igreja deve ter um estudo sistemático da palavra de Deus, deve ter a pregação, deve ter louvor e deve ter aí a presença de Deus nesses cultos, nessas reuniões, com manifestações do poder de Deus. É natural, é normal que haja na igreja manifestação do Espírito Santo. Os dons devem se manifestar durante os nossos cultos, devem se manifestar na escola bíblica dominical, devem se manifestar em nossas reuniões dentro de casa, devem se manifestar quando nós vamos orar por alguém no trabalho, ou na rua, em qualquer lugar. É normal isso, porque nós somos filhos de Deus, e sempre quando Deus está presente em algum lugar, nós vamos ver que existe milagre. Jesus, toda parte que ele ia, existia milagres. Então nós vamos ver que a igreja, principalmente aí no primeiro século de sua existência, ela foi ensinada a estar sempre ensinando a palavra de Deus, explicando o sentido dessa palavra de Deus, né? Lendo sempre, de casa em casa. O apóstolo Paulo até cita, ele diz que ia de casa em casa. Ele ensinava nas sinagogas também, no templo, em toda parte. Então Paulo estava, além de estar pregando, estava mencionando a palavra de Deus e explicando o sentido da palavra de Deus. Então existia tanto nos lares como na igreja. Vamos ver o grande exemplo do Timóteo, né, que aprendeu em casa e depois ensinava. Ele dirigia a igreja depois. Então é uma coisa ensinada por Jesus e praticada pelos seus aprendizes, os seus discípulos e apóstolos. Vamos ver a origem da escola bíblica dominical. A fase moderna da escola dominical, assim como conhecemos, teve início em um domingo de 1780. O jornalista britânico Robert Hales desejava escrever um editorial sobre a melhoria do sistema carcerário da sua cidade. Então a escola bíblica dominical, nos moldes que existe hoje, com esse nome de escola bíblica dominical, com essa maneira de funcionar, né, tendo ali professores ensinando, né, aí as diversas faixas etárias. Então, esse modelo de escola bíblica dominical foi inaugurado aí em 1780 pelo jornalista britânico que morava na cidade de Gloucester e na Inglaterra. E ele estava para comentar, fazer aí um edital no seu jornal
sobre o sistema carcerário de sua cidade. Ele queria comentar isso. Mas o Espírito Santo veio então em seu auxílio e ele descobriu uma coisa assim de repente. É claro, sempre na inspiração do Espírito Santo. Ele descobriu, mas eu vou falar sobre alguém que está lá preso. Por que ele está preso? Porque ele não teve uma educação adequada. Então ele agora escutou na rua as crianças que brincavam, corriam para lá e para cá e diziam palavrões, xingavam e viviam soltos, sem criação dos pais, porque naquele tempo havia aí uma explosão, né, na parte de fábricas, indústrias sendo criadas a todo dia e muita produção e todos trabalhavam direto mesmo, tinha gente que virava a noite trabalhando, não tinha mais dia de folga nem nada. E essas crianças, além de muitas delas trabalharem durante a semana, só tinham este domingo para descansarem. E o que eles faziam? Saíam pelas ruas fazendo bagunça, aprendendo tudo que não prestava, xingando, quebrando as coisas. Então ele viu a situação dessas crianças e disse, olha, essas crianças aqui amanhã estarão lá nos presídios, estarão lá nas cadeias, estarão presos, porque eles não estão sendo educados para não irem para a cadeia depois. Então ele descobriu que era importantíssimo se criar um meio de fazer com que aquelas crianças tivessem um princípio bíblico, aprendessem a ler, a escrever, mas principalmente aprendessem a palavra de Deus. Então nós vamos ver aí, então esse jornalista Robert Reich desejava escrever um editorial sobre a melhoria do sistema carcerário de sua cidade. Ao perceber que muitas crianças ficavam na rua falando palavrões e brigando, mudou de ideia e escreveu sobre como levar aqueles meninos à igreja, visando alfabetizá-los e evangelizá-los. A maioria das crianças não sabia ler nem escrever, pois durante a semana eram forçados a trabalhar em fábricas, algo bem comum durante a Revolução Industrial, e no domingo perambulavam pelas ruas. Então nós vamos ver aí qual era o projeto do Robert Reich. Então Reich divulgou o projeto de alfabetizar as crianças, ensinando-lhes gramática, matemática e a Bíblia. Apelou às pessoas a fim de que voluntariamente ajudassem a tirar as crianças das ruas, educando-as nos lares e na igreja. Então ele escreveu o artigo e ele colocou ali um projeto, é claro, projeto de Deus, que era retirar essas pessoas das ruas e ensiná-las tanto a matemática como, aí no caso, inglês, né, a língua falada no seu país, na sua cidade, e também ensinar Bíblia para eles. Então, ao mesmo tempo, eles aprenderiam a fazer contas, aprenderiam como falar corretamente, como ler corretamente e aprenderiam a palavra de Deus, seriam evangelizados, seriam ganhos para o Senhor Jesus e a partir daí eles teriam conhecimento de Deus, teriam caráter, a partir daí eles poderiam ter melhores empregos no futuro, eles poderiam ser pessoas de bem na sociedade e não iriam parar depois nas cadeias e nos presídios. Então veja bem que a sociedade como um todo seria beneficiada por esse trabalho. Então, no início foi difícil, lutaram, a própria igreja não entendeu, lutou contra isso, mas prevaleceu a escola bíblica dominical porque era um projeto de Deus. Semeando lições de vida. Professoras voluntárias, além de alfabetizá-las, ensinavam-lhes noções de ética, moral e histórias bíblicas. Era uma verdadeira educação integral. 4 anos depois, após espalhar-se por várias cidades, a escola bíblica dominical já contava com 250 mil alunos. No Brasil, ela foi fundada em 19 de agosto de 1855 pelo casal de missionários escoceses Robert e Sarah Kelly. Então, Robert Reich precisava de professores aí disponíveis, né, que não fossem cobrar para fazer esse tipo de trabalho. Então, ele conseguiu, apelando, né, para todos e
divulgando em seu jornal e conseguiu então pessoas, principalmente as mulheres, né? Em quase a totalidade eram os professores então mulheres, e elas então toparam esse trabalho. Então eram pessoas que precisavam ter paciência com essas crianças, precisavam ser pessoas que tinham um conhecimento, né? Tanto de matemática como inglês, né? A língua falada no país, e ensinarem a palavra de Deus. Então essas pessoas foram escolhidas, selecionadas e começaram a fazer esse trabalho. E o trabalho foi crescendo, foi crescendo. Com 4 anos já haviam 250 mil alunos na escola bíblica dominical. Agora, no Brasil, nós devemos saber que desde o descobrimento do Brasil existe um ensino cristão no Brasil. Então os portugueses vieram, né? Vieram aí as catequeses, né? Os missionários católicos que foram divulgar aí o ensino sobre Jesus Cristo. É claro, de maneira errônea, porque colocavam, né, Maria como se fosse superior a Jesus, colocavam aí imagens, né, a idolatria se espalhou, ensinavam sobre os santos aí, a oração aos santos e tudo. Mas divulgaram o princípio básico do cristianismo, que é Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Também vieram aí os espanhóis, né? Vieram aí os ingleses, os americanos, né? Então, todas as pessoas que vieram para o Brasil, eles vieram trazendo esse princípio básico do cristianismo. Então, foram divulgando. Então, esse tipo de escola bíblica que nós temos hoje, então, oficialmente se iniciou através então de Robert e Sarah Kelly. Então a data, 19 de agosto de 1855. É apenas uma data que nós mencionamos, né? Uma data que nós colocamos como aí uma base de início da escola bíblica dominical. Tópico 3, o que é a escola dominical? Então é uma escola que ministra o ensino da palavra de Deus de forma acessível a todos os alunos, desde o berçário aos adultos, contemplando todas as faixas etárias. A escola bíblica dominical é o local onde todos da igreja devem ir para aprender a palavra de Deus. Quem são esses todos? Então, desde a criancinha que fica lá no berço, recém-nascida, tem um lugarzinho para ficar lá, até aquele que tem 120 anos. Todas as faixas etárias aí, elas devem participar, porque a escola bíblica dominical, ela é a igreja aprendendo a palavra de Deus. Não é um departamento, não é só para aqueles ou aqueles e tal, né? Por exemplo, departamento da música, é aqueles que se interessam pela música. A escola bíblica dominical é a igreja toda aprendendo a palavra de Deus. E a igreja toda evangelizando também, participando da evangelização. A escola dominical é gratuita e conta com o apoio de homens e mulheres que voluntariamente lecionam a palavra de Deus. Então veja bem, a escola bíblica dominical é uma escola gratuita. Ninguém cobra para ministrar na escola bíblica dominical. Os professores, eles dão aula gratuitamente, não cobram da igreja para fazer isso. E todos podem ir sem ter a necessidade de pagar alguma coisa. Então, é um ensino gratuito, é um curso teológico gratuito. Todos têm acesso a esse curso teológico gratuito. É o maior trabalho que se pode realizar na igreja. Os seus professores e organizadores não têm qualquer retorno financeiro, a não ser a alegria de saber que são instrumentos de Deus para abençoar vidas através do ensino da Bíblia Sagrada. Os que exercem esse ministério sabem que esta é a maior recompensa. Então, os professores da escola bíblica dominical não recebem salário, não recebem dinheiro para fazer isso. Agora recebem algo muito melhor do que dinheiro. Aqui na Terra, eles recebem o seguinte: eles olham e de repente vê aí um pastor, um grande pregador, né? Alguém que ministra na palavra de Deus, ensina, né? Se destacando. Então ele fala assim: esse aí é meu aluno, foi eu que ensinei o princípio básico da palavra de Deus para ele.